Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Gestão. Eu sou o Otávio Siqueira, consultor empresarial. E a nossa convidada de hoje é Raíssa Miller, empresária e proprietária da Risos e Latidos. Há 8 anos, lidera a empresa atuando na gestão do negócio, no desenvolvimento de equipes e na criação de serviços voltados ao bem-estar animal e à experiência dos pets e seus tutores. Com uma atuação prática no dia a dia da empresa, acompanha de perto as transformações do mercado pet e os desafios de empreender em um dos setores que mais crescem no Brasil. Seja muito bem-vinda, minha cara. Obrigada. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Que bom. Hoje vamos falar sobre o mercado mais apaixonante e resiliente do Brasil, o mercado pet. Se você pensa em empreender, investir ou já atua no setor, este episódio pode, de fato, mudar sua visão sobre dinheiro, comportamento do consumidor e oportunidades ocultas. Vamos lá, conte um pouquinho para a gente da sua trajetória, da sua história, de onde tudo começou, quem é a Raíssa, seus princípios e valores. Fique à vontade. É engraçado que quando eu falo, né, que hoje eu estou à frente do pet shop, a primeira coisa que as pessoas pensam e perguntam, você é veterinária? Verdade. Não, gente, não sou veterinária. Na verdade, eu sou fisioterapeuta, engenheira civil. Que legal. Empreender realmente foi uma oportunidade que apareceu e como novo desafio profissional e realmente, rapidamente, ganhou meu coração. Eu falo que empreender é muito apaixonante, porque assim, você está no dia a dia com vários, nos bastidores, com muita informação, muitas decisões. Muitas decisões ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, e assim, eu estou no mercado pet, é igual você falou, assim, é uma delícia trabalhar com pet, assim, eles retribuem de uma maneira tão genuína, assim, o carinho que a gente dá para eles, que não tem como você não se envolver. Então, eu falo da paixão, mas eu até questiono, minha paixão é por empreender ou minha paixão é por empreender com pet? Interessante. Então, assim, eu já me fiz essas perguntas não só empreender, vezes, empreender com pet. Com pet. Legal. Porque realmente é apaixonante, assim, Sim. é apaixonante. E eu, né, vim na questão da fisioterapia e questionei em alguns momentos se realmente fazia sentido, né, a trabalhar com a fisioterapia, não porque o curso não seja um curso interessante, não que não tenha me agregado em diversas maneiras, assim, realmente ele me trouxe uma visão humana que eu acho que se eu tivesse feito outro curso primeiro eu não teria absorvido, né? Porque você está ali, você tem contato muito com os pacientes, você tem o contato com os pacientes em momentos de fragilidade, de dor. Sim. Então, realmente, ele te agrega muito nessa parte humana. Então, foi importante, mas em algum momento eu questionei se realmente aquilo ali seria minha paixão. Mas então você atuou um certo tempo na fisioterapia? Atuei. Principalmente durante a faculdade, eu fiz questão de fazer vários estágios em diferentes ramos, porque às vezes as pessoas não têm noção o quão diverso, o quão amplo é a área da fisioterapia, de atuação. A gente tem aí desde o ambiente hospitalar, neonatal, infantil, geriátrico. Então, assim, é muito amplo a atuação. Então, assim, eu realmente fiz questão de atuar em boa parte das áreas, realmente para conhecer. Só que eu falo que as coisas vão tomando outros rumos. E aí, assim que eu formei, eu fui trabalhar já na parte de gestão, assim que eu formei, na verdade, na fisioterapia. E no que eu fui atuar nessa parte da gestão, eu entendi que ali fazia mais sentido, tinha a ver mais com a minha personalidade do que a parte da fisioterapia. E aí eu fui buscar o que realmente fazia sentido, o que realmente brilhava meus olhos. E aí eu fui fazer meu segundo curso, que foi a engenharia. E aí
Meu objetivo da engenharia sempre foi ir para a parte de gestão. Por mais que eu tenha feito a engenharia civil, eu sempre busquei atuar na parte da gestão voltada para civil. Então, eu trabalhei em construtores, mas sempre na parte de incorporação, gestão de obra, planejamento, orçamento, qualidade, enfim. E no final, né, às vésperas de formar, eu passei no processo seletivo de uma grande empresa de consultoria e, enfim, aí eu fui trilhando essa parte, que foi quando surgiu a oportunidade de empreender, e aí eu entendi que aquilo ali, apesar de desafiador, não seria tão um bicho de sete cabeças, uma vez que a gente já tem a bagagem da consultoria, do empreender, de atuar em diferentes nichos, em diferentes mercados. Então, por mais que eu não tivesse a experiência do mercado pet, a consultoria te ensina a conseguir entrar no mercado novo, conseguir ter uma curva de aprendizado e atuar em cima dele. Então, foi assim que eu entrei no mercado. Que legal. Uma das perguntas que eu ia fazer para ti é exatamente isso. Se você acredita que... Quanto tempo você ficou, na verdade, na consultoria? Fiquei uns 4 anos. 4 anos, bastante tempo. Sim, né? sim. A pergunta é a seguinte, se você acredita, você já respondeu, mas vamos enfatizar melhor para quem está nos assistindo. O quanto você acredita que foi importante sua passagem na consultoria, né? Acredito que você deva ter participado ali de projetos, alguns projetos relevantes, experiências com processo, como você diz, gestão, indicadores, sim, sim. né? Apresentações de resultado para cliente, e o quanto isso foi importante para você ter sucesso no empreendedorismo. Não, assim, 100%. 100%, porque realmente a consultoria, ela te traz uma bagagem de você entender o negócio assim, de uma maneira bem ampla. Que é isso, é você entender que tudo está conectado. Você tem a parte de processo, você tem a parte de gestão de pessoas, você tem a visão de buscar oportunidades, gargalos. Então, na hora que você entra ali no desconhecido, quando você já tem uma maturidade, uma maldade de conseguir enxergar isso, você consegue atuar de uma maneira mais assertiva, né? Então, assim, você não fica ali, eu brinco, batendo cabeça, né? Perfeito. Então, assim, realmente a consultoria, ela te dá de conseguir integrar ali todo o processo, né? Melhora o caminho do entendimento, das tomadas de decisões, porque você já tem um certo know-how, né? Com certeza, com certeza. Legal. Pessoal, essa pergunta não está no script, mas vamos lá, é bom assim, né? São perguntas aleatórias. Você acredita, Raíssa, que toda empresa precisa de uma consultoria? Acho que não sou eu quem está falando. Não, por ter trabalhado na consultoria, a gente sabe sim a importância do trabalho. Eu acho que em algum momento é importante, porque por mais, eu falo até eu, como já tendo a bagagem de consultora, muitas vezes a gente está ali na operação, afogada na rotina da empresa, apagando incêndio, e enquanto você está lá, você vai criando vícios. Exatamente. E aí, quando você cria os vícios, quando você está na operação, você já não consegue ter o tempo e não consegue... Fala que tirar o véu dos olhos para você conseguir ver de fora. Parte estratégica. A parte estratégica mesmo. Então, quando vem uma outra pessoa sem vício, com a parte técnica já muito direcionado, muito assertivo, ele realmente vem para agregar. Vem para agregar. Perfeito. E eu falo que, na verdade, é um trabalho de 4 mãos, né? Porque o empresário, para ele aceitar a entrada do consultor, ele tem que estar disposto a realmente querer fazer a mudança, ele querer sair da zona de conforto. Porque não adianta o consultor entrar ali e o empresário não querer, junto ali, fazer as coisas acontecerem, né? Então... Isso que você falou, eu vou aproveitar esse gancho. Porque isso é muito importante. Às vezes o cliente nos procura a hosting para que a gente possa ajudar a empresa dele. E a gente vai ajudar a sua empresa de várias formas. Na precificação, na gestão financeira, no planejamento estratégico, na criação das metas, dentre outros.
até no processo seletivo. Né? A gente tem um braço hoje da Halsen que é o processo seletivo. Então, a gente contrata para vocês. E aí, a gente se vê num dos problemas mais graves, que é, a gente fecha o contrato. Sim. E na nossa primeira reunião de apresentação da consultoria, a gente deixa claro, além de estar explícito no contrato, a gente deixa claro que se o cliente não fizer a parte dele, não tem fórmula mágica, Não tem. né? Não tem milagre, é o nosso know-how, a nossa experiência de 15 anos com as ações do cliente. Então não adianta esperar que a gente não é o operacional da empresa. A gente não vai colocar alguém para trabalhar dentro dessa empresa. Sim. A gente vai te dar todo o suporte, a gente vai te entregar os indicadores e em cima desses indicadores a gente vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Isso é um trabalho de uma consultoria, né? Uma verdadeira consultoria. Uma verdadeira consultoria, perfeito. E a gente se vê, esse cenário acontece frequentemente, que é o cliente, às vezes, não fazer a parte dele. E desculpa, pessoal, culpar a consultoria. Sim. As pessoas têm essa tendência de terceirizar, né? Terceirizar a culpa. Terceirizar a culpa. Olha, já tô 6 meses contigo, não tô vendo resultado. Mas aí a gente entra, poxa, tem 6 meses que tá com a gente. Se você participou de 2 reuniões, foi muito. Aí realmente fica complicado. Então, para dar certo, pessoal, o cliente precisa fazer a parte dele. E aí não tem erro. Sim. Não tem erro. Muito bom. Então, vamos lá. Dando sequência aqui, empreender no mercado pet. Oportunidade milionária ou armadilha? Acaba que, assim, realmente hoje o mercado pet, ele está sendo, tá muito visado aí, né, que realmente é um mercado que ele realmente tem crescido de uma maneira exponencial. A gente fala aí nos últimos Absurdamente. nos últimos 10 anos, o faturamento do mercado pet, ele quase triplicou. 2025, se eu não me engano, eu acho que chegou aí na casa de quase 80 milhões de faturamento. Teve um aumento aí de 2024 para 2025 de 3,5. Poxa, então, assim, realmente um mercado expressivo. Que tá expressivo. Só que aí as pessoas interpretam como, pô, está crescendo, está rolando dinheiro, é fácil empreender. Exatamente. O mercado vai Vamos falar sustentar. disso. O mercado vai sustentar. Não, gente, o mercado não sustenta. O que sustenta é gestão. O que sustenta é gestão. Então, assim, o mercado, sim, ele cresce, mas se você não tiver uma boa gestão, só ter amor aos pets não vai garantir o sucesso. Não vai ser o suficiente. Não. Pessoal, peguem bem essa fala da Raíssa. O mais importante é a gestão. Sim. Não tem jeito. Como surgiu a oportunidade de ingressar no mercado pet? Você já explicou um pouco, né? Sim, sim. Na verdade, quando a gente, né, começou a pesquisar sobre o mercado, né, que a gente foi vendo essa questão do crescimento do mercado pet, porque muitas vezes as pessoas associam o crescimento a simplesmente o número de pets aumentou. E não é só isso. Na verdade, o que aconteceu foi como as pessoas passaram a enxergar esses pets. Antes, as pessoas viam os pets simplesmente como animais de estimação. Hoje, os pets passaram a ser um membro da família, muitas vezes um filho. Então, isso muda completamente o comportamento de consumo. Então, hoje as pessoas passaram a não buscar um pet shop, um lugar para dar o banho no meu cachorro. Hoje elas querem um espaço que elas confiem, elas querem um serviço completo, muito voltado para aquele cachorrinho, para aquele filho dele, né? Ele quer o melhor para ele. E, além disso, eles passaram a ter muitas informações, o acesso à informação é muito grande. Então, no que você tem uma informação e você quer o melhor, você vai buscando outros serviços, você vai buscando melhorar uma alimentação, você vai buscando fazer as consultas, fazer... Inclusive uma ração mais saudável. Uma ração, uma alimentação natural, que hoje em dia está realmente voltando com tudo. Alimentação natural? Sim, sim. Hoje está realmente uma pegada bem forte, né, alimentação natural, mas muito voltado para
aquele pet. Então, a gente tem nutricionistas, é toda uma alimentação totalmente balanceada. Não é igual antigamente que a gente colocava o resto de comida, Exato. eu lembro que minha mãe, a gente sempre teve cachorro, né? Fazia angu para dar para os cachorros, para alimentar os cachorros. Papinha, qualquer coisa. Papinha, qualquer coisa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, inclusive, a parte de alimentação do mercado, hoje ela corresponde a 50% do faturamento. Interessante esse dado. 50% para de alimentação. A parte de alimentação do mercado pet. Bem expressivo. Bem. Né? No market share. Aí. Sim, bem expressivo. E esse foi um ponto. E me conta uma coisa, você foi planejado, porque tem uma pergunta aqui para você, que o telespectador vai te perguntar sobre empreender no pet ou não. Mas a minha pergunta para ti é, você fez pesquisas para escolher o pet ou você caiu de paraquedas? Caí de paraquedas, mas eu pesquisei. Pesquisou também. Sim. Então foram as duas coisas. Sim, até para entender o que tinha hoje no mercado. Porque por mais que eu soubesse que estava um mercado crescente, eu não sabia crescendo o que estava crescendo. O que tinha de novos serviços, o que as pessoas estavam passando a buscar, o que elas queriam. Então, assim, eu visitei diversos pets em diferentes regiões do Brasil, inclusive. Que interessante. Sim. A rede social ajuda muito nisso, né? A rede social e a consultoria, Exatamente. né? Porque a gente fala que tudo que a gente vai fazer é estudo e pesquisa. Exatamente, que aí você olha, fala, pô, tem um lugar legal, que legal, vou ver como é que que tem. Eu falei, deixa eu ir lá conhecer. Então eu fui em Pet em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Como se fosse uma pesquisa de mercado. Exatamente. Num plano de negócio. Exatamente. E aí eu fui rodando, e aí por isso que a gente foi vendo, né, essas questões dessas novas necessidades dos tutores, e muito aliado à questão do quanto que a nossa rotina hoje é muito acelerada. Então, a gente quer comodidade, a gente quer que o tempo ele é muito precioso. Então, a gente tentou entregar no mesmo espaço todos esses novos serviços, essas novas buscas dos tutores, aliado tudo no ambiente. Então, o tutor não precisa de ficar se deslocando para buscar qualquer tipo de serviço. Então, lá a gente tem, né, a parte de creche, que hoje é uma área que tem movimentado bastante, uma área relativamente nova, mas tem ganhado muito espaço. O hotel, que hoje, né, os tutores viajam, precisam de deixar em algum lugar, e existe uma relação de confiança. Tem uma pergunta assim para você. Gente. Que bom, mas que bom. Eu vou falando, eu fico empolgada. Não, mas ótimo, ótimo que a gente já vai ficando mais interessante ainda, né? Porque é engraçado que tá fazendo relação, inclusive, com as perguntas que você vai receber. Eu gostei de uma coisa que você comentou, que o empresário, pessoal, ele precisa de parar de apagar incêndio e começar a controlar, de fato, os seus indicadores. Sim, sim. Eu acho que inclusive, foi um post recente que a gente fez lá da Hosting, eu em parceria com a Mariana Borges, que a gente fala exatamente isso. Pare de apagar incêndio. Não tem como você estar no comercial, no financeiro, no compras, no tributário, no fiscal, reunião de contabilidade. Poxa, a gente é um só. E é para isso que existe os colaboradores. E quando você não é uma empresa tão grande para ter 20, 30 colaboradores, é para isso que existe a consultoria. Sim, né? sim. Então, mais uma vez, o mais importante é você ter os números na palma da mão, né, para tomar as melhores decisões. Correto, Raíssa? Correto, porque às vezes as pessoas confundem faturamento com lucro. Muito bom. Porque na hora você fala assim, gente, mas eu trabalho demais. Muito boa essa. O dinheiro tá entrando. Entra muito dinheiro. Mas cadê gente? O dinheiro? Cadê? O que tá acontecendo? Aonde que tá? Cadê o vazamento, né? Então... 70% dos clientes que nos procuram, é essa dor. É esse problema. Não é falta de faturar. Faturo, margem espremida, ou nem conhece o indicador ponto de equilíbrio, está perdido, ou está tomando prejuízo porque não está precificando certo. São vários pontos, né? Sim. Para a gente chegar em falar de margem líquida. Mas, muito bom essa sua fala. Faturar muito não quer dizer
margens altas de lucro. Não. Na verdade, pode faturar muito e ter prejuízo. Ainda tem prejuízo? Concorda? Concordo demais. Se concordo. Então vamos lá. Bloco 3, o tamanho do mercado pet no Brasil. Vou trazer algumas informações para vocês. Você que pensa ou tem um desejo, um sonho de abrir um pet shop, vamos lá. O Brasil está entre os maiores mercados de pets do mundo. Tá mesmo. Essa informação, não sei se todo mundo sabe, ela é muito relevante para tomar a decisão. Mais de 160 milhões de animais de estimação, né? Aí, claro, nós estamos falando de todos, cachorro, gato, etc. Mas 160 milhões, com a população de 220 milhões de pessoas, É muita coisa. eita! É muita coisa. E um faturamento anual superior a 70 bi, pessoal. Não é milhões, não, é bilhões. Só no Brasil. E um crescimento mesmo em períodos de crise, né? Prova disso, Covid, talvez. Atravessamos Covid. Atravessou o Covid. Atravessei. Porque 8 anos. Atravessei o Covid. E aí, conta um pouco só nesse período, foi desafiador porque, né, loja fechada, ou você reinventou a roda e conseguiu... No início, ainda era tudo muito incerto, ninguém sabia falar, eles falavam que o que era serviço essencial poderia estar aberto, mas assim, não especificava o que seria um serviço essencial. E aí, eu pensava, poxa, eu com meu pet shop, eu tenho, que nem eu falei, eu tenho a parte veterinária, eu tenho a parte de medicamentos, eu tenho a venda de ração, eu tenho a parte de banho. Pô, como é que eu não entendo que o meu serviço é essencial? Se eu estou falando de um membro da família. Então, assim, a gente continuou funcionando, partindo desse pressuposto, mas, claro, de uma maneira muito tímida ainda, porque realmente a gente estava nesse cenário aí delicado de questão de saúde, muitas pessoas morrendo. Sim, então, vários assim, óbitos. Então, a gente funcionou, mas assim, muito restrito, com muitas regras, para que realmente a gente respeitasse que a gente estava vivendo uma pandemia. Mas, claro que a gente viu, assim, né, a questão de redução de faturamento, redução de movimento, as pessoas muito inseguras até financeiramente, né? Segurando mesmo. O que pode acontecer? Exatamente. Então, foram aí 1 ano e meio... desafios. De desafios. Se for pensar, gente, parece que foi, a gente passou Parece que tem pouco tempo. A gente nem acredita, né, no que aconteceu. Sim. O quão absurdo que foi isso, né? Quanto impactou o mundo, né? Você tá doido. Impactou o mundo. O meu pet, ele fica ali no Sion, então, nos dias de mais agonia que você via ali, aquele movimento fraco e, tipo assim, e com aquele, o que estava acontecendo? Aí eu dava uma rodada, assim, pela Savassi. Gente, era uma cena tão triste de ver, porque você via aquelas lojas todas fechadas, a rua deserta. Assim, parecendo cidade fantasma. Parecendo cidade fantasma. Que loucura. Que foi loucura que nós vivemos. E muitas empresas fecharam. Sim. Não conseguiram se manter e decretaram falência, enfim. Sim, sim. É o que eu sempre digo. Análise SWOT. Forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. E aí, como que nós vamos achar oportunidade num ambiente do Covid, por exemplo? E teve empresário que conseguiu identificar a oportunidade. Sim. Teve empresário que não identificou a oportunidade, mas conseguiu se manter firme. Sim. Até o fim, né? E isso eu acho fantástico, né? O quanto as pessoas, a capacidade das pessoas de trazer soluções, né? Os que gostam, o negócio que você falou, gostam de empreender, tem isso na veia, quer fazer dar certo, porque existe também isso. Pessoal, acho que, eu vou virar dono do meu próprio negócio. Eu vou dar um conselho para vocês. É bem mais difícil do que ser um CLT. Tô sendo muito sincero. Muito sincero. É muito difícil mesmo. Sim. Né? Mas não desanimando. Quem gosta, se é seu sonho, vai em frente, porque também é algo único, né? Sim. É algo único. Você empreende, você gera emprego, você ajuda outras pessoas, você ensina outras pessoas. Sim, porque certeza. Eu vejo, pelo menos lá na Houston,
eu tenho esse dever. Mais do que a empregabilidade, ensinar as pessoas, né? Transformar as pessoas para criar, para que elas tenham uma profissão. Então, assim, Eu também imagina, gosto dessa ideia. alguém entra e não sabe nada de Excel e vira um analista. Formamos um analista. Que Isso é muito privilégio, que bonito. orgulho, né? Com certeza. É isso aí. Olha só que pergunta legal, né? Um insight. Humanização dos pets. O cachorro virou filho? Virou. Virou. Ou ele é um membro da família, o que eu falo de membro da família, assim, ele é especial ali, ele é bem cuidado, mas tem pessoas que realmente transformaram em filho. Filho mesmo. E aí diversas situações, né, Raíssa? Talvez, não sei, uma dependência emocional, algum trauma, e aí o cachorro entra no melhor momento da vida daquela pessoa e ocupa um espaço que ainda é um buraco, talvez, né? Estou entrando em outra seara aqui, mas eu acho que o porquê disso estar acontecendo, de suprir, eu acho que muitas das vezes pode estar ligado a coisas emocionais, né? De alguma perda, talvez, e aí entra também essa decisão aí, igual você falou, o mercado consumidor vira a chave para que o cachorro, eu gostei do que você falou, passe a ser só um animal e tenha mais vínculos afetivos, inclusive familiares. Sim. Tem cachorro que dorme na cama das pessoas. Sim, dorme. Tem cachorro que eu tenho um amigo, né, inclusive, e ele é muito apegado com o dele, e ele falou assim, as coisas do meu cachorro são melhores que as minhas. Eu invisto mais. Não tenho dúvidas. Eu compro roupa cara pra ele, é uma escova diferente. Eu falei, cara, sério? Ele falou, sério, ele merece. Exatamente. Ou seja, o quanto o comportamento, como você disse, a gente tem que estar muito atento nisso, né? Quanto o comportamento do consumidor mudou. Exatamente. Para o mercado. E é isso que faz alavancar realmente o mercado. Gerar mais oportunidades. Sim, com certeza. De aumento de receita, por exemplo. Com certeza. Legal. E aí tem outro insight interessante. O brasileiro pode adiar a troca do carro, mas dificilmente vai deixar de comprar a comida para o pet. A gente vê hoje as melhores rações, eu vejo muitos clientes fazem esse tipo de comparação, né? Quando você entra aí com uma ração super premium, o quilo dela muitas vezes é mais caro que uma picanha, tanto que eles chegam e fazem essa comparação. Claro que assim, vão comer em menos porções, etc, mas é inevitável, né, a comparação, e pagam, porque eles querem que eles tenham o melhor. E sabem que também, quando você passa a alimentar esses pets com uma boa alimentação, entregar para eles o melhor, eu aumento a sobrevida desses cães. Com certeza. Que é o que a gente está vendo hoje em dia. A expectativa do pet hoje está indo aí para uns cachorros de pequeno porte para 18. Outro dia eu perdi... 18? Perdi um cachorrinho lá com 20 anos. Meu Deus. Então, assim... Nunca ouvi falar. Exatamente. É tanto que já está entrando numa outra área, que é a de geriatria. Cachorros idosos. Exatamente. Que legal. Vamos lá para o bloco 4, cultura dos bastidores. Quando você percebeu que o mercado pet era muito maior do que parecia ser? Eu acho que chegou esse momento? Chegou. Acho que apesar de ter... na hora que eu fui fazendo as pesquisas, que eu fui conhecendo os outros pets e vendo os serviços que estavam sendo entregues, eu falei, meu Deus, gente, quando que a gente falaria, por exemplo, de uma creche para pet? Quando que a gente falaria isso? Não, eu quero deixar meu cachorro, meu pet na escolinha para poder passar o dia, para poder socializar, para poder não ficar em casa, para ele gastar energia. Quando que a gente falaria numa coisa dessa? E hoje em dia, assim, eu falo que dentro das minhas áreas, que eu atuo lá no pet, é uma das minhas áreas que eu acho mais gostosa. Porque na hora que você vê aqueles cachorros, assim, a felicidade que eles entram no pet e realmente brincam, realmente se interagem. E aí o tutor manda mensagem, fala como é que ele chegou em casa, cansado, tipo assim. E quando vai, sabe o dia que vai, já fica na porta esperando. Eles são assim.
Então, assim... Eu já tive 4 Goldens e eu sei disso, É. como é que funciona isso. E roupas, acessórios... Também vem aumentando o vem consumo. aumentando muito e as pessoas gostam. E realmente, gente, é cada coisa. As camas, gente, ficaram um artigo de luxo. Hoje tem bolsas de transporte. Você vê, né, até a parte da veterinária mesmo. Hoje a gente tem atuação em todas as áreas, que nem eu tô falando. Você tem uma nutricionista, você isso, tem uma gente. endócrino, você tem oftalmo, você tem ortopedista, você tem, assim, a atuação em diferentes áreas, e as pessoas investem porque querem Daqui o a pouco tem cuidado. todas as áreas igual o ser humano. Sim, mas tem. Hoje eu tenho, que atende lá, eu tenho cardiologista, eu tenho endócrino, eu tenho neuro, eu tenho nutricionista, eu tenho gastro, Interessantíssimo. exames diversos, ultrassom, tomografia, raio-x, tudo. Tudo. E conta pra gente aqui, aproveitando, né, pra gente não se esquecer, onde que fica localizado o seu pet? Ah lá, risos e latidos. Ele fica na Gromogol, ali no Carmo Sion. É uma casa de esquina, então, assim, tem uma boa visibilidade, tem estacionamento que traz esse conforto, essa comodidade do que a gente fala, né, na correria do dia a dia. E é uma região ali bem centro-sul, bem centralizada, e para fácil acesso, né? Grão-Mogol, que número? Número 102. Grão-Mogol 102, Carmo Pode ir lá, Sion. gente, que vocês têm certeza que serão muito bem Não atendidos. deixem de fazer uma visita, com certeza vocês vão ser muito bem atendidos, inclusive pelo que eu já conversei com a Raíssa anteriormente nos bastidores, uma pessoa que leva isso muito a sério, trabalha muito a sério e ama o que faz. Amo. Então eu acho que assim, Amo mesmo. isso é o mais importante para a gente escolher, de fato, e não é só um pet shop, como você acabou de falar. São vários serviços. Sim, são. Vários serviços. Então é bom vocês irem lá para vocês conhecerem, inclusive, quais são os serviços e os produtos, né? É uma região nobre, com certeza vocês vão ser além do atendimento, né? E prezando muito, assim, eu acho que, né, dentro do que a gente está, né, insistindo em falar dessa questão da relação desse pet, as pessoas querem um lugar que eles possam confiar. Concordo. Eles querem uma relação mais intimista, uma relação mais próxima. Tanto que aí já está entrando de novo na questão da concorrência, né, que o pessoal fala aí dessas grandes redes, se de alguma maneira elas impactam nesses pequenos e médios empresários. E eu falo que não, porque mesmo com a fusão que eles tiveram, né, a Cobasi e a Petz, eles acumulam aí juntos 10% do mercado. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Então, Nem eu sabia desse dado, olha que interessante. 10%. E ainda já dentro da fusão esse número? Já dentro da fusão, os dois juntos. Meu Deus. Os dois juntos. Ou seja, a potência que tem o pequeno e o médio. Exatamente, como é que ainda é muito pulverizado o mercado. Totalmente. E a questão de nicho, gente, cada um tem que encontrar seu nicho. Essas grandes redes, o que elas prestam são um autosserviço, é varejo, é o cliente chegar lá, ter uma prateleira, entrar, pegar e ir embora. Não, o que eu ofereço e os pequenos empresários, a gente quer oferecer uma relação intimista, eu quero te oferecer solução, eu quero te oferecer acolhimento, eu quero te mostrar que você pode confiar, porque quem está ali na frente, quem responde sou eu. É o dono, é quem está lá, é quem... Então, assim, a gente sabe o nome de todos os pets, a gente sabe o nome dos tutores. Isso faz a diferença no atendimento, na credibilidade, na segurança de deixar o animal. Exatamente. Então, essa relação mais intimista, e é o que eu mais gosto. Tem gente que fala assim, nossa, você deve gostar porque você não precisa de lidar com pessoas. Gente, eu amo lidar com pessoas. Gosto de lidar com os pets e gosto de lidar com as pessoas. Acaba que, como o pet, ele faz com que a gente encontre com os tutores com muita frequência. Então, tem vários tutores que eu crio, assim, relação mesmo, assim, que a gente conhece, sabe? Cria vínculo, não tem como. Cria vínculo. E aí, essa é a vantagem, é o meu nicho. Então, as grandes redes não competem. Não, e 10%, né, uma informação muito relevante. Sim. 10% de representatividade dentro de 100%. Na época, quando teve a fusão, até se falou na questão de monopólio. Sim.
E aí teve, né? Deve ter tido algum estudo, né? Para eles Exatamente. liberarem essa fusão, eles devem ter entendido exatamente que não Sim, ia ter tanto impacto. exatamente. E eles fizeram sim a pesquisa, e aí entenderam que realmente não havia por causa disso. A parcela é muito pouca, muito Joia, pequena. joia. Pessoal, agora é um dos quadros que eu mais gosto, que é o Perguntas e Respostas. Perguntas e respostas de telespectadores reais. Vamos E lá. vamos lá, vamos lá. Poliana Martins, de Belo Horizonte, capital. Gostaria de saber por que vejo tantos pet shops fechando as portas se é um setor que ano a ano vem de constante crescimento. Não consigo entender. É. É aquilo que a gente conversou. As pessoas acham que, como o mercado está aquecido, basta eu gostar de pet e abrir. Só que não, gente, o buraco é muito mais embaixo, né? Se você não domina a gestão, De novo, gestão. você vai ser só mais um do Dorme com mesmo. essa palavra, gestão. Você vai ser só mais um do mesmo. E aí você não dá conta, você vai ser engolido. E aí, quando. E aí é isso. Quantas pessoas entram no mercado sem conhecimento, sem gestão, elas começam a apavorar, não tem o capital de giro, aí começa oferta de banho, começa a deixar mais barato. Aí. Achando que a solução vai ser promoções, que eu vejo tanta gente Exatamente. falar isso, coloca Demais. promoção que vai dar certo. Demais. Muito cuidado com isso, porque às vezes você não sabe nem precificar. Você não consegue Exatamente. precificar o serviço. Serviço é mais difícil que produto, tá, pessoal? É. Serviço não é tão simples de precificar igual Não é, produto, que é pegar um CMV simples e jogar um markup. Exatamente. O Não é isso. serviço. Serviço não. Então é muito importante quem está pensando aí em abrir, que você realmente, de fato, procure ajuda, né? Se você não for uma pessoa que tenha conhecimento específico, né? Procure ajuda, porque você, na verdade, o investimento vai valer a frustração lá na frente, não só a frustração, a perda de todo o capital que você investiu. Sim. Né? Porque a gente costuma falar o seguinte, quanto que é um plano de negócio? Exemplo, depende do tamanho da empresa, quantidade de funcionário e a projeção de faturamento, depende de N fatores. Mas eu vou dar um exemplo, R$10.000, numa empresa pequena. E aí, nossa, é muito caro um plano de negócio? Vale mais a pena você pagar R$10.000 num plano de negócio ou investir 200 mil e perder 200? Exatamente. Ou perder 500? Ou perder 1 milhão? Essa que é a E aí as pessoas reflexão. entram, aí fica batendo cabeça, né? A curva de aprendizado, ela fica muito longa. E aí, no que você começa mais ou menos a entender, seu capital de giro já foi embora. Conta pra gente, pra quem não entende bem o que seria o capital de giro. Eu falo que o capital de giro é aquele fôlego para você gerir a operação ali O naquele. ciclo operacional. Exatamente. Ainda mais para quem está começando, abrindo, que ainda não tem aquele faturamento, você precisa de um fôlego ali até com o negócio começar a girar, começar a dar um faturamento. Então, você precisa de ter um capital de giro ali para você garantir esse primeiro sufoco, né? Essa primeira falta aí de um faturamento, até você conseguir a clientela, começar a girar o negócio. E o mais curioso disso, você vai concordar comigo, é que às vezes o NCG, necessidade de capital de giro, que é uma fórmula, tá? Matemática, ela às vezes pode trazer para a gente uma realidade de 3 a 6 meses. Sim. Com uma receita mais baixa, ou seja, eu vou precisar, para segurar o ciclo operacional, Exato. 3 meses de capital de giro. Se vai ser recurso próprio ou de terceiros, é outra questão. Mas 3 meses de capital de giro para segurar. Aí, se você não procura ajuda, se você não sabe essa fórmula, se você não entende quantos meses, né? Porque você vai ter uma projeção de receita, isso é uma projeção. Não necessariamente essa receita vai se concretizar. Exatamente. Então, isso é importante porque procura ajuda, pessoal. Mais uma vez, porque um ponto só que a Raíssa está explicando aqui, capital de giro. Se você falhar nele, se você errar, você já entra pro buraco. Você já entra pro buraco. E entra mesmo. Então vamos para a segunda pergunta. Muito bom. Uma aula aqui que nós estamos tendo. Cristiano Augusto de São Paulo, capital também. Recebi um acerto gordo. Eita!
da empresa que trabalhei por 20 anos e fiz uma breve pesquisa entre os melhores setores para se investir. Estou muito tendencioso a abrir um pet shop no meu bairro. O que me aconselha? Não sei se procura uma consultoria. De cara. Ei, Cristiano, se você assistiu até aqui, você já sabe a resposta. Gente, um erro, às vezes... Gente, o ponto, ele é muito decisivo, né? Porque ele falou bairro, né? É. Acho que você entrou Aí nisso. eu entrei primeiro, porque foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Às vezes tá pensando, perto da minha casa. Perto da minha casa, comodidade, tá do lado, mas às vezes o bairro dele ou tem muito concorrente, ou não tem demanda, não tem nicho, porque ele tem que entender, não é simplesmente parar e construir, é isso, perto de casa, comodidade, tá aqui pertinho, mas quem quer? Qual que é o seu negócio? Que público que você quer atender? Que serviço que você quer oferecer? Na região tem demanda para isso? Não tem? Então, assim, esse acerto, qual é o valor desse acerto para dentro do que ele quer investir? Porque o mercado... tem isso também, né? Porque assim, eu posso fazer... Depende do quanto é esse acerto gordo. Exatamente, porque assim, o mercado, ele pode... É muito grande, assim, eu posso montar uma estrutura pequena, só de um pet shop, por exemplo, posso montar um e-commerce e começar com um online. Então, assim, é muito abrangente, né? Então, ele tem que entender aí qual que é realmente o que ele busca desse mercado, porque só falar que, é o que a gente já falou, só falar que está dando dinheiro, que é um mercado que cresce, isso não é suficiente. A conta, não é assim, não é proporcional. Então, o mercado cresce, eu vou abrir e vou ganhar dinheiro. O mercado não sustenta. Então, sim, Cristiano, procure a ajuda de uma consultoria, né? Na sua cidade, de preferência, né? Não necessariamente, mas tem consultorias que atuam a nível Brasil. Mas procure ajuda para você entender, principalmente essa primeira questão que você citou, que é sobre abrir dentro do seu bairro. Tem que fazer uma pesquisa de mercado, hoje tem pesquisa de público passante, hoje tem pesquisa de entrevistas com moradores, né? Aleatórios, e aí a gente monta uma amostra estatística, né? Para que a gente consiga identificar a necessidade daquele bairro e dos bairros adjacentes. Exatamente. Dos bairros vizinhos. Se é que você vai começar por uma estratégia de raio, né? Como eles falam, caracol, que você começa ali no seu bairro e vai expandindo. Tem outras estratégias também. Porque tem que ver qual que é a dor ali, o que o bairro está precisando. Então, aí que ele vai partir. E mais do que isso, destrinchar esse acerto que você está alegando para a gente, no sentido de que, exemplo, 100 mil reais. E aí, qual vai ser o meu orçamento? Obra, investimento para marketing. Porque se você gasta os 100 mil na obra e não sobra para o capital de giro, para o capital de giro, para o investimento em marketing, que hoje é fundamental também, né? Sim, se você não tem clientela, no seu caso é diferente, mas se você não tem clientela, tem que investir no marketing. Tem. E sempre tem que buscar novos clientes, né? Sim. Então, assim... Deixa eu dar uma acelerada aqui. Jefferson Cunha Nova Lima. Sou proprietário... Opa, esse é proprietário. Sou proprietário de um pet shop no bairro Vila da Serra e tenho uma enorme dificuldade de fidelizar clientes. Isso está me deixando desmotivado. Não sei se o problema é no atendimento. Sei lá, me dá uma luz. Olha, eu falo que eu ainda acho que o atendimento, ele é soberano, porque a gente está falando aí que o cliente, ele quer confiar no seu trabalho, ele quer confiar na sua prestação de serviço. Então, você tem que entregar um serviço de excelência, você tem que passar para aquele cliente a confiabilidade que eu sou bom no que eu faço e entrego um resultado bom. E isso vai fazer ele voltar. E o atendimento, assim, aquele atendimento acolhedor. Humanizado. Humanizado. Porque, assim, nós somos humanos. Às vezes a gente erra. Às vezes, a gente, por mais que a gente tente manter o padrão, algum dia, seu funcionário não está legal. Poxa, mas é você saber ter essa gestão de pessoas. Gestão de pessoas, isso aí. Realmente abordar esse cliente e passar a tranquilidade. Tipo assim, olha, hoje não foi legal, eu estou vendo, mas aqui... Mas pode ficar tranquila que
no próximo a gente vai prestar mais atenção, mas o acolhimento, o Acolhimento, eu ia falar atendimento, essa palavra agora. é um atendimento, eu acho que, porque eu falo que o preço faz o cliente ir uma vez, mas o atendimento faz ele Faz ele ficar. voltar. Pronto. A resposta tá aí, então. É. Muito bom. Gostei. Ana Sanches, do Rio de Janeiro. Sou mãe de 2 pets. Olha, elas já estão falando disso, né? É o filho dela. Aí, viu? É os filhos dela. Eu tava certo. Um Golden e um Labrador. Moro sozinha e trabalho o dia todo. Não tenho condições financeiras para colocar eles no hotelzinho o dia todo. E às vezes me culpo por deixá-los tanto tempo sozinhos. Existe outra alternativa? Você já até falou. Na verdade, assim, isso é uma dor de muitos clientes, né? E por isso que realmente eles começaram a acessar esse serviço da creche. Creche, isso. Creche, então, é a palavra. Que é Creche. diferente do hotel. Vamos O hotel é esclarecer. para dormir, né? Quando eu viajo, vou dormir. E aí eu tenho 2 termos, né? Ou creche ou daycare, que são os 2 termos que se usa aí quando eu quero só permanecer Legal. com esses cachorrinhos. Tem muitos espaços, a maioria dos espaços eles oferecem, assim como o meu, 1, 2, 3 ou até 5 vezes na semana. Eu faço uma relação como se fosse uma academia. É questão realmente, eu falo que ter 2 pets, o trabalho não aumenta proporcional, mas as despesas aumentam, né? Existem Sim. vários, na hora que você pesquisa, existem várias atividades de enriquecimento ambiental, atividades até que a gente desenvolve junto à creche, que ela pode, de certa forma, suprir um pouco disso, nos momentos em que esses cães estiverem entediados, mas assim, são os passeios e realmente tentar, de alguma maneira, pelo menos uma vez por semana que seja, que eu acho que já vai dar Interessante. um fôlego aí, já vai Como se fosse uma diminuir. escolinha para ele. Exatamente. Uma No escola. hotelzinho, ok. Vou viajar, hotelzinho. Né? Dormir praticamente. Isso. Agora, a creche, não. Eu vou colocar meu cachorro ali relação ali com outros pets. Exatamente. Eles ficam também? Eles têm essa relação? Exatamente. Ele realmente Tem uma hora que eles ficam juntos ou não? Eles ficam o tempo inteiro juntos. legal. E aí a gente desenvolve atividades ao longo do dia. Então, Muito assim, bom. esses cães, eles chegam, eles fazem a primeira interação. É a interação. Depois a gente faz algumas atividades que a gente brinca, comenta, né, que são atividades de maior gasto de energia, porque realmente eles estão ali para isso, para fazer os enriquecimentos, para estimular, para ter uma vivência de cachorro sendo cachorro. Sim. De conviver com os outros cães. Depois a gente faz a hora que é da refeição, a hora do almoço, igual escola. Tem a hora da sonequinha, que é na hora que a gente já começa a querer que eles se acalmem, porque o cachorro ele tem que aprender a conviver, a ser ativos, mas eles têm que saber se acalmar. Então, assim, a gente precisa de equilibrar esses dois pontos. Legal. Pessoal, pega essa dica. O maior concorrente do pet shop não é a loja ao lado. É a falta de gestão. Concorda comigo? Vamos lá, bloco 6. Quais as novas tendências e serviços para o mercado pet? Tendências para discutirmos. Trouxe algumas aqui e acho que a gente já falou quase todas, mas aí eu queria que você falasse um pouco, Sim. Né, no geral. Creches para cães, hotel pet, alimentação natural, falamos disso. Pet fitness, isso existe? Não sei exatamente qual que é o termo. Contexto. Mas o contexto, mas existe, hoje a gente tem, por conta dessa humanização dos pets, que aí os tutores ficam, vou dar só um petisquinho, tô comendo aqui, dá. Hoje a gente tem cachorrinhos com sobrepeso. Então com certeza assim, a gente tem precisado de trabalhar. Vamos lá, planos de assinatura, telemedicina veterinária, seguros, pet. Sim, hoje tá. Produtos, prêmios personalizados, falamos. Influenciadores pets. Tem também. Franquias especializadas e CRM. O que você me diz do CRM específico? Hoje em dia, se você não tiver, é difícil. É um pouco amador, né? Vamos dizer assim, né? Você não ter... Controlar a base, pessoal, tá? Ele tem um termo em inglês, mas controlar sua base. Seus leads, sua base, seus clientes, comportamento do consumo, quem compra mais,
qual produto vende mais, curva ABC e por aí vai, né? Tem 1000 análises pra gente fazer no CRM. Exatamente, a partir dele que a gente consegue traçar várias estratégias, ver oportunidades, ver gargalos. Sem números, a gente não... Quem não mede, não gerencia. A gente opera no escuro. Perfeito. E isso é perigosíssimo. Daqui 10 anos, o pet shop tradicional ainda vai existir ou vai virar um centro completo de bem-estar animal? O que você acha disso? É uma pergunta capciosa. Já me questionei, porque na hora que você vê aí em países mais desenvolvidos, por exemplo, a gente já tem espaços de autosserviço para banho, por exemplo. É só um espaço, igual essas lavanderias, né? Tem um espaço em que o tutor vai, ele entra, ele dá o banho e sai. Então, assim, muda um pouco essa estrutura aí desse pet shop, com funcionários, com equipe. Mas eu acho que, ainda mais pensando em Brasil, eu ainda acho isso ainda muito revolucionário. Para chegar a falarmos disso agora. Eu acho. Entendi. Eu acho que ainda não perde, não, essa gestão ainda. Talvez a gente está engatinhando um pouco. Talvez. Para o país desenvolvido. Sim. Chegar nesse ponto. Sim. Acho que, assim, já profissionalizou demais o mercado pet hoje, né? Assim, absurdamente. Já nivelamos muito aí para cima. Mas, enfim, acho capciosa, ainda há algo a se refletir. Muito bom. Vamos lá. Maiores erros de quem empreende, segundo a Houston. Vamos trazer aqui o que a gente acredita que são os maiores erros, e aí você complementa com a gente. Tá. Achar que pet shop é só vender ração, pelo amor de Deus, né? Hoje aqui nós tivemos uma aula sobre isso. Não controlar estoque. Eita, vai comprar, chega um fornecedor e, olha, compra a minha ração aqui, só que eu vou te dar esse preço só se você comprar 50 pacotes, né? 50 sacos, vamos dizer assim, e você nem sabe a saída dessa ração e ela trava no seu estoque, ele não vai te devolver depois que vencer. Não, exatamente. E aí, um fiasco. Precificar errado, falamos bastante. Não fidelizar cliente, foi uma dúvida, uma pergunta que a gente teve aqui. Ou seja, atender bem. E qual que foi o termo que você utilizou? Acolher. Acolher o cliente. Depender apenas de preço baixo, que é o que a gente falou de promoção. Ignorar marketing digital, não tem jeito hoje, nos dias atuais não, antigamente ok. E não criar experiência com o cliente. Exatamente. É o que você falou, humanização. Você concorda com... Concordo, ainda entraria na questão de custos. Hoje as pessoas não sabem precificar porque elas não têm noção do custo que elas têm. Isso, assim, eu acho que... Tanto o fixo quanto o variável. Exatamente. Muito bom, Raíssa, muito bom. Exatamente. Bom, vamos lá. Um momento leve agora de perguntas rápidas. Livro ou filme que mais te inspira? Olha, mais inspira, não sei, eu vou te falar um livro que eu li agora recente, que foi a biografia do criador da Nike, que eu achei, legal, assim, um gostei. livro fantástico, que ele realmente conta a história dele, de como ele transformou a paixão do esporte em um negócio, né? E como que surgiu, tipo assim, através, ele fala muito da ideia maluca, e ele colocou essa ideia, o que ele entendia de ideia maluca em prática, e, poxa, fez o que ele fez, o império, né? Então, assim, ele realmente foi um livro, achei bem bacana, gostei. Que legal. Uma habilidade essencial que não se aprende na faculdade. Ai, gente, equilíbrio emocional. Muito bom, concordo. Muito bom. Maior aprendizado com o erro. Ai, maior aprendizado com erro. Qual o momento que você acha que o erro te fez aprender bastante? Um erro fatal. Fatal, não digo fatal, mas um erro que aconteceu na trajetória que você falou assim, opa, isso aqui eu não erro mais não, aprendi com isso. Acho que confiar nos funcionários, na equipe, no cliente, porque você acha que eles estão com você, mas... Interessante, é a sua perspectiva. Interessante. Se não fosse do setor pet, de qual seria? A mais fácil seria essa. Isso aí não é pegadinha. A gente já conversou, né? Realmente, eu brinco que o mundo corporativo me atrai muito, mas a consultoria, ela realmente me encanta. É assim. a segunda paixão. É a minha segunda paixão, com certeza.
Muito bom. Pessoal, vamos chegando mais ao fim, né? Chegando ao fim aí de mais um episódio, Papo de Gestão. Raíssa, qual mensagem final você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, para quem quer empreender no mercado pet ou empreender de alguma forma, talvez não no setor pet, mas qual a mensagem, né, de tudo que a gente falou aqui, o que você acha que fica como mensagem final sua? Ah, gente, tenha paixão, porque é só a paixão que vai te ajudar a atravessar as dificuldades, a superar os desafios, porque não é fácil, né? Eu falo que não existe almoço grátis. Com certeza. E se você não tiver paixão No que faz, é isso que te move, não tem jeito, é a paixão mesmo. Muito bom. Gostaria de te agradecer imensamente por todo o conhecimento, experiência trazida aqui hoje, leveza, foi muito... Você vê, já acabou. Pois é, eu tava nervosa. Eu te falei. E obrigado pela aula, acho que agrega bastante. Obrigado por todas as ponderações, inclusive os auxílios, né? Porque tem muita gente que, né, com certeza no futuro vai assistir a gente. E eu acredito que a gente trouxe muito conhecimento, dicas, Sim. Dicas valiosas. Espero que sim. Dicas valiosas. E não deixem de visitar o pet. A Risos e Latidos. É isso aí. Pessoal, aqui o meu muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente.